As matrizes são amplamente utilizadas em toda a matemática e constituem um campo próprio na álgebra, sendo impossível pensarmos em alguns conceitos como sistemas de equações lineares, que nós vamos estudar a fundo nessa disciplina, e também conteúdos envolvendo uma álgebra um pouco mais avançada, que são mudanças de bases e transformações lineares. É impossível de pensarmos nesses conteúdos sem falarmos de matriz, mas em nossa disciplina nós vamos focar, nós vamos dar uma ênfase maior nesses conteúdos que são cadeia de Markov, que é o próximo conteúdo, e sistemas de equações lineares. Então nós vamos focar a ideia de matrizes, além, né, de saber as coisas básicas sobre matrizes, nós vamos focar esses conteúdos na aplicação envolvendo probabilidade estatística, que é em cadeia de Markov, e também sistemas de equações lineares, que vão modelar mais diversas situações aí, e vocês vão perceber com diversos problemas, e vocês vão ter que precisar modelar esses problemas em sistemas de equações lineares, e a representação matricial vai ser uma das formas de resolver este problema. Então, nós temos o seguinte, tá? As matrizes, a definição de matriz é uma definição muito ampla. Olha para você ver o seguinte, ó. Uma matriz é uma tabela retangular de números chamado elementos ou termos de uma matriz. Só isso mesmo, tá? Matriz é só isso. É só uma tabela retangular de números chamado elementos. E esses números podem ser números inteiros, números racionais, números irracionais, números complexos, tá? Não tem nenhum aqui. E aí, para quem não entende bem essas notações dos conjuntos numéricos, você pode colocar qualquer tipo de número aqui, tá? Então, assim, qualquer organização que você faz retangular, onde você tem números dispostos em linhas e colunas, já é uma matriz. Então, a matriz é só isso, é uma definição muito ampla. E aí, as principais informações de uma matriz são ordem e os que são os elementos. Como denotar os elementos de uma matriz? Nós temos, primeiramente, aqui, ó, a ordem de uma matriz descreve o número de linhas e colunas que ela tem. Então, na hora que eu falo sobre ordem de uma matriz, eu estou perguntando quanto de linha e quanto de coluna essa matriz possui. Então, se eu quiser saber uma matriz de ordem 2 por 3, sempre primeiro é a linha, depois a coluna. Então, a matriz de ordem 2 por 3 significa uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais, tá? Sobre esses detalhes. Na verdade, vamos falar agora, né? Por exemplo, aqui, ó, essa matriz aqui, essa primeira matriz, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Ela é uma matriz de ordem 2 por 2. Essa segunda matriz aqui é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz de ordem 2 por 3. Essa terceira matriz é uma matriz que tem uma única coluna e 3 linhas. É uma matriz, então, 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Essa outra matriz aqui é uma matriz que só tem uma linha e tem 4 colunas. É uma matriz de ordem 1 por 4. Essa matriz aqui, que é a matriz de maior ordem que nós temos aqui no nosso exemplo, ela tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz de ordem 3 por 3. E aí a ideia aqui dessas matrizes de ordem que tem a mesma ordem, a mesma quantidade de linhas e colunas, elas recebem um nomezinho bonito que é chamado de matriz quadrada, porque na verdade elas não são mais retangulares, elas são quadradinhas, tá? Não que isso importa, é só uma informação importante. E essa matriz aqui, a última, tá? É a matriz que só tem uma linha e uma coluna, ok? E aí vocês conferem essas ordens aqui, tá? Estão dispostas bonitinhas aqui, colocando, né, cada uma na sua ordem respectivamente. E aí ele foca, né, ele coloca aqui um detalhe, também uma informação importante, não que vai ser importante para a nossa disciplina, mas é uma informação importante na organização desse conteúdo de matriz em outros conteúdos, que é a matriz linha e a matriz coluna. Essas matrizes que só tem uma linha, elas são chamadas de matriz linha. Não importa a quantidade de colunas que ela tem, mas se ela só tem uma linha, é chamada de matriz linha. E a mesma coisa que essa matriz que só tem uma coluna, não importa a quantidade de linhas que ela tem. Se ela só tem uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Ou às vezes é chamado de vetor linha e vetor coluna, tá? Matriz linha, vetor linha é a mesma coisa. E outra informação importante, que aqui eu já começo, né, fazendo com vocês esse paralelo, sobre ordem de matriz, basta você acessar esse vídeo aqui, tá? Esse primeiro vídeo, ele vai falar um pouco sobre as matrizes e vai falar sobre como determinar a ordem das matrizes. Foi exatamente o que eu falei para vocês agora, tá? Essa explicação é uma explicação bem próxima, com outros exemplos,
que vocês vão visualizar aqui nesse primeiro vídeo, tá? Basta vocês acessarem ele e complementar esse saber de vocês aí sobre ordem de matrizes. E agora, outra informação importante é a notação do índice, a notação do elemento, que é utilizado o índice subscrito duplo, tá? Um índice subscrito duplo. É um nominho feinho, tá? Mas é só para denotar o elemento em sua posição. Aqui ele utilizou o elemento chamado A e J. O A é para simbolizar que é de uma matriz A. Se fosse uma matriz B, usaria B e J. Esse Izinho aqui significa a linha que ela está, e o Jzinho significa a coluna aonde ele está. Por exemplo, nessa matriz A aqui, 3, 9, menos 1, 0, 5 e 4, nós vamos querer saber a posição de alguns elementos. Por exemplo, o elemento A13 é o elemento que está na linha 1, coluna 3. Então, eu olho aqui linha 1 e a coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, o elemento A13 é exatamente o menos 1. A mesma coisa aqui para o elemento A22. O elemento de duas linhas e duas colunas. É exatamente o elemento 5, tá? É o elemento que está na segunda linha, na segunda coluna. E aí vocês podem, verificar, podem estudar essas notações aqui para diversas matrizes. E para saber um pouco mais sobre essa notação utilizada em matrizes para o subíndice duplo subscrito, vocês acessem aí esse vídeo aqui com diversos outros exemplos, tá? Onde eu falo um pouco mais sobre o que são os elementos e como encontrar o elemento, o determinado elemento baseado na sua linha e coluna em uma matriz.